Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfa. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de funções de uma variável. E na aula de hoje nós vamos ver exemplos de substituição por UDU. Então, na aula de hoje a gente vai ver alguns exemplos que vão ajudar a fixar e a gente entender melhor aquela nossa aula anterior, onde eu introduzi para vocês esse assunto, ok? Então, eu planejei aqui para a gente 4 exemplos que vão ajudar a gente a entender como funciona esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Começando aqui pelo nosso exemplo 1, tudo bem? Bom, digamos aqui que nós temos, então, uma integral, ok? De um cosseno de x mais 13 dx, tudo bem? Bom, se a gente tivesse, no caso, um cosseno de x, a gente saberia integrar, tudo bem? Mas no caso aqui, é um cosseno de x mais 13. O que eu faço, então? Em situações desse tipo, é que a gente vai aplicar o UDU. O que vai acontecer? Eu vou escolher alguma parte dessa minha função que eu vou chamar de u, porque eu vou enxergar nessa situação que quando eu derivar, eu vou encontrar um du que está também aqui dentro. Então, vamos ver, como é que a gente vai escolher? Como é que a gente começa a ter esse tipo de visão? A derivada do cosseno é o menos seno, correto? Só que o que vai acontecer? A gente não tem o menos seno nessa situação. Então, eu provavelmente não vou poder escolher o meu cosseno como sendo o meu u. Me sobra, então, aqui o meu x mais 13. E o que seria a derivada do x mais 13? Seria, vamos ver aqui, bom, o que sobrou no caso foi o x mais 13, então vamos começar a partir daí. Vamos tentar, então, usar o x mais 13 como o meu u. Então, vamos colocar aqui o meu u igual a x mais 13. Bom, continuando, a gente tem que achar o nosso du em relação a dx, tudo bem? O que vai acontecer? Derivando o meu u, a derivada de 13, como 13 é constante, é 0. E a derivada do meu x é 1. Como eu quero o du, eu passo o dx para o outro lado. E eu fico, então, vamos passando aqui para o outro lado, eu vou ficar com o meu du igual a 1 dx. Ou simplesmente dx, né? O 1 aqui não faz muita importância. E olha só que interessante. Aqui a gente tem o dx aqui sozinho e o dx aqui 1 vezes dx pode ter 1 aqui, né? O 1 está aqui oculto, né? Então, olha, a gente derivou essa função e achou o restante aqui, essa parte aqui da nossa função. Então, a gente pode usar o x mais 13 como u, porque quando a gente deriva, a gente acha aqui o nosso dx. E aí, o que acontece? A gente acabou de definir quem é u e quem é du, correto? Então, o que a gente vem? A gente vem para cá agora e reescreve a nossa integral como sendo o cosseno, o cosseno do quê? Do meu u, no caso, né? Então, o cosseno de u vezes o meu du agora, tudo bem? Cosseno de u, du. E olha só, esse tipo de coisa você resolver. Aqui vai equivaler aqui ao nosso cosseno de x, correto? Qual que é a resposta disso? A integral do cosseno é o nosso seno, correto? Então, aqui nós ficamos com seno de u. Seno de u. Mas quem que é o nosso u? Agora a gente vem aqui e coloca. O nosso u é o quê? É o nosso seno de x mais 13. Mais a nossa constante, tudo bem? Porque é uma integral indefinida. Então, o que aconteceu? A integral por substituição em du é basicamente isso. A gente vai substituir as nossas funções lá dentro por UDU para ficar mais fácil de integrar e no final a gente volta a nossa função original. Então, a gente integrou aqui como cosseno de u, chegamos em seno de u e depois tiramos o u e colocamos o que a gente achou que o u era, no caso, x mais 13, tudo bem? E a gente coloca mais c porque aqui é uma integral indefinida, correto? Vamos para um segundo exemplo, para ajudar também aqui a fixar. Eu vou dar 4 exemplos no total. São 4 exemplos um pouquinho diferentes e que vão ajudar a gente a ter esse tipo de visão para resolver exercícios desse tipo. Agora um exemplo um pouco mais simples, em que é mais fácil a gente ter esse tipo de visão. Imaginem vocês que eu tenho, então, uma integral de um seno de x vezes um cosseno de x dx. Bom, como é que a gente sai desse tipo de situação? Aqui é um pouquinho mais claro para a gente, né? É mais fácil de bater o olho e ver quem que a gente pode chamar de u e quem que a gente pode chamar de du. Porque a gente sabe que quando a gente deriva o seno, a gente encontra o nosso cosseno, correto? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui embaixo e escreve que o u vai ser o nosso seno de x, tudo bem? E quem que vai ser o nosso du dx? Du dx vai ser quem? A derivada do meu seno de x, que no caso é o meu cosseno de x.
Agora, para mim isolar o meu du, eu vou passar o dx para o outro lado. Então, eu fico com du igual ao meu cosseno de x dx. Olha só, nós temos aqui, então, nossa função completa. O nosso sendo nosso seno de x e o nosso du sendo nosso cosseno de x dx. Partindo disso, a gente pode vir aqui e reescrever essa integral como sendo a integral de u du. Tudo bem? E como é que a gente faz isso? Quando nós temos uma integral desse tipo, o que a gente faz? É aquela regrinha do o expoente mais 1 dividido pelo mesmo valor. Então, como é que a gente fica aqui, no caso? A gente fica com u ao quadrado sobre 2. Depois disso, o que a gente faz? A gente faz o nosso u voltar à nossa variável original. No caso, é o nosso seno de x. Ficamos com o quê, então? Com seno ao quadrado de x sobre 2 mais a nossa constante c de integração. Basicamente, é isso. Vamos continuar aqui com outros exemplos. Vou pegar outra folha aqui para a gente continuar. Então, continuando, vamos para o nosso exemplo 3, tudo bem? Agora um exemplo um pouquinho diferente, para ajudar a ter um outro tipo de visão, ok? Então, vamos aqui para o nosso exemplo 3. Nosso exemplo 3, imagine que nós temos agora uma integral de um menos cosseno de 7x dx, tudo bem? Imagine que nós temos esse tipo de situação. E vejam só agora, mesma coisa. A gente está olhando aqui para o nosso menos cosseno. A derivada do menos cosseno deveria ser um menos seno. Aliás, a derivada do menos cosseno deveria ser o nosso seno, correto? Só que, avaliando aqui, a gente vê que a gente não vai ter como colocar o cosseno como mu, porque a gente não vai encontrar um du para ele. E aí, então, a gente parte para a segunda parte com o nosso 7x. Vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos escolher o nosso u como sendo o nosso 7x, tudo bem? Quem que seria o nosso du dx? Nosso du dx vai ser o quê? A derivada de 7x é o próprio 7, tudo bem? Ficamos aqui com 7. Agora, nós criamos o du, nós passamos o dx para o outro lado, correto? Então, vou fazer aqui na frente. Então, nós ficamos com du igual a 7 dx. Mas espera, a gente não tem 7 dx aqui no caso. O que a gente vai fazer então? Bom, a gente tem o dx e a gente quer tirar esse dx para colocar o du. Então, vamos isolar dessa vez o nosso dx. Como é que a gente fica? A gente fica então com o nosso dx igual ao nosso du sobre 7. Olha, agora que vem o pulo do gato. A gente deixa dessa maneira, porque quando a gente jogar aqui, a gente vai conseguir resolver. Vamos ver como. Vamos voltar aqui para a nossa integral. Ela vai ficar, a gente vai escrever ela como? Sendo a nossa integral de menos cosseno do nosso u du sobre 7, no caso, tudo bem? E o que acontece? O 7 é basicamente 1 sobre 7. E a gente, como 1 sobre 7 é constante, a gente sabe o quê? Que a gente pode tirar isso para fora da nossa integral. E que a gente vai escrever então? A gente vai escrever isso como sendo 1 sobre 7, que multiplica a integral do menos cosseno de u du. Opa, agora sim a gente chegou numa cara que a gente já viu e a gente sabe resolver. Então, como é que a gente fica? Isso daqui vai ficar como 1/7 de a integral do menos cosseno é o menos seno. Integral de menos cosseno é menos seno. Então, 1/7 de menos seno de u. E quem que é o seno de u no caso? O que a gente viu que era? O u é o nosso 7x. Ficamos então finalmente com 1 sobre 7, que multiplica menos seno de 7x, mais a nossa constante c de integração, tudo bem? Então, vocês podem ver que esse tipo de exemplo aqui já foi a gente teve que ter uma visão um pouquinho além. Por quê? Porque no caso, a gente não tinha como encontrar o du direto. O que a gente fez? Como aqui é o dx, a gente diz que o dx é igual a du sobre 7, a gente pode colocar aqui um du sobre 7 na nossa integral, tudo bem? E agora um último exemplo aqui, que também depende desse tipo de visão um pouquinho além. Esse tipo de exercício vale para a gente prestar atenção e começar a treinar o nosso olhar para conseguir identificar o que a gente vai chamar de u e du numa integral. Então, é bem importante praticar bastante esse tipo de exercício para a gente pegar a prática com esse tipo de situação. Então, esse último exemplo aqui que eu preparei é o seguinte. Imaginem que nós temos aqui uma integral de ln de x sobre x
dx, ok? Olha, bom, aqui complica, né? Como é que a gente faz? Fica complicado porque a gente tem uma função x embaixo, uma função ln de x em cima. Como é que a gente vai encontrar essa relação? Aqui a gente encontra essa relação da seguinte maneira. Como que a gente pode imaginar? Esse ln de x sobre x, a gente pode reescrever da seguinte maneira. Nós ficamos com a integral de ln de x multiplicando uma função 1 sobre x dx. Opa, agora que a gente reescreveu dessa maneira, fica um pouco mais claro. Por quê? A gente sabe que a derivada do ln de x é o nosso 1 sobre x. Agora sim a gente consegue resolver esse tipo de exercício por UDU. Então a gente vai chamar o nosso ln de x de u, tudo bem? E o nosso du dx vai ser o nosso 1 sobre x. A gente passa o dx para lá multiplicando, né? Então ficamos com o nosso du igual ao nosso 1 sobre x dx. Agora sim a gente pode continuar resolvendo a nossa integral. Como que a gente vai escrever a nossa integral, então? Nós vamos ficar com a integral de du, tudo bem? E, resolvendo isso daqui, ficamos com u ao quadrado sobre 2, correto? E a gente, agora, volta à nossa variável original, tudo bem? Então, quem que é o nosso ln de x? U ao quadrado fica como, então? Vou fazer aqui embaixo. Então, ficamos com ln ao quadrado de x sobre 2, tudo bem? E no caso, como uma integral indefinida, a gente nunca pode esquecer do nosso mais c, a nossa constante de integração, tudo bem? Então, pessoal, com esses exemplos aqui, a gente abre para vocês agora esse tipo de situação, um método de integração por substituição UDU, e é bem importante que vocês prestem atenção nesses exemplos e tentem resolver outros em casa para pegar bem a prática desse tipo de exercício, tudo bem? Então, para dúvidas, sugestões, críticas, observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!